Eu sou originário de uma família de agricultores. Meu avô era agricultor, meu pai era agricultor. Chegamos a plantar bastante algodão aqui no município de Mococa. E na década de 80 a atividade passou por uma situação muito difícil. E eu fui fazer um colégio agrícola. E nós tínhamos um sítio, uma pequena propriedade, onde foi feito alguns açudes para conter, que se fazia muito na época, para conter a água, para segurar a água na propriedade. Muitas vezes contém até erosões. E aí fazer o que com aquilo? Meu pai foi atrás e começou a colocar peixe. Queria colocar peixe ali para que pudesse criar uma alternativa na propriedade, né? E com o agravamento da piscicultura, com o agravamento da atividade da agricultura, quando nós despescamos um açude e foi vender o peixe, ele vendeu o peixe a R$15 o quilo naquela época, e a arroba de algodão naquele período estava custando R$15. Então ele falou, puxa vida, eu tô com 1 quilo de peixe, eu ganho uma arroba de algodão. E juntou um cenário favorável, viu-se no peixe uma grande alternativa, apesar de sermos chamados de louco, porque peixe tinha no rio, né? Criar peixe para quê, né? No rio tinha abundância. Mas poucas pessoas sabiam que desde a década de 70 já estavam sendo demonstrado pela FAO que os estoques pesqueiros já não sustentavam mais. Havia um declínio na produção da pesca e já se despertava do grande momento de se iniciar a piscicultura no Brasil e no mundo, né? Nós fizemos um curso no CEPTA, em Pirassununga. Eu me formei no colégio agrícola e fui fazer o curso. E ali a dificuldade era total, né? Não se sabia de nada, o mercado não existia. E nós, a partir daquele momento, ao assimilar as informações básicas, nós começamos a aumentar a nossa escala de produção. E aí veio a segunda questão, vender para quem, né? Aumentar o volume como? E uma maneira que a piscicultura encontrou naquele exato momento era o Pesque Pague. E foi um canal que perdurou por 20 anos, né? Hoje ainda existe o Pesque Pague, ele é muito forte, ele é muito presente. Mas nos últimos 10 anos a gente viu o surgimento da indústria, que era o que a gente já pensava naquela época. No início nós já sonhávamos que um dia a industrialização seria o grande caminho. A gente, todo esse período que nós criamos peixe, o que sempre se observou é que as pessoas têm o desejo de consumir pescado, mas sobre 2 aspectos, na forma de filé e num preço acessível. Então, esse foi o grande desafio e ainda está sendo o grande desafio, aumentar a produção, diminuir o preço e disponibilizar numa oferta mais constante para o consumidor, para que ele tenha acesso diário no pescado. O peixe é um produto saudável, todo mundo sabe disso, e além de ser uma grande alternativa, né? Hoje você vê, por exemplo, a avicultura, mais de 40 kg per capita por ano, né? O peixe nós estamos falando em 10, 12, nós estamos muito longe. Nós não almejamos os 40 kg per capita do frango, mas se nós chegarmos em 20, 25 kg per capita, já é uma produção gigantesca para um país que tem condições naturais de produzir pescado. Nós temos clima, nós temos terra, nós temos água, nós temos a matéria-prima que é soja, milho, né? Então as condições para se produzir pescado no Brasil é favorável. A gente tem uma percepção, na roça, a gente tem uma percepção muito do campo, voltado para o campo. Mas existe uma cadeia produtiva muito complexa envolvida em todas as atividades agropecuárias, né? O que o produtor precisa? O que é o grande desafio? Aumentar a produtividade. A indústria, aumentar a sua viabilidade comercial, né? E na ponta chegar mais barato para o consumidor. O que vislumbrou-se com o Pangaços? Conseguir efetivamente aumentar a produtividade do produtor, saindo de produções de 10, 15, 20 toneladas por hectare, saltando para 200 toneladas por hectare. Aumentar dentro da indústria, no caso da tilápia, comparativamente falando, 30% de filé, o Pangaços chega a 40% de filé. Para quê? Conseguimos chegar no produtor com um filé mais barato. Que no fundo é onde a cadeia produtiva fecha o ciclo, né? E com repetitividade, as pessoas precisam consumir e voltar a consumir, que é o grande sonho de tanto o varejo, como a indústria e como o produtor, né?
Nós temos que nos profissionalizar o mais rápido possível. A atividade cresceu muito. Ela é uma atividade hoje inserida no contexto agropecuário, mas ainda precisa aumentar o grau tecnológico, a eficiência, a eficácia, produção e produtividade. Sem essas premissas, nós não vamos conseguir romper o grande desafio. Eu tenho dito muito que o nosso concorrente não é o vizinho, nosso concorrente é o mundo. Tanto é que o Brasil importa mais de $1 bilhão de pescado por ano. Então, ganharmos eficiência internamente, apesar de todas as dificuldades que nós temos estruturais no Brasil. Mas esse é o grande desafio da piscicultura. Porque uma coisa nós temos certeza, as pessoas estão dispostas a consumir pescado, mas elas estão dispostas a consumir o peixe num preço que ela tem condição de pagar. Nós hoje estamos inseridos no mercado do pescado a nível nacional, muita dificuldade, o momento é muito difícil, mas nós estamos felizes pelo que foi feito, pela contribuição que a nossa empresa deu para a atividade e quase que uma responsabilidade social, né? Eu que assisti tudo isso desde da ideia do meu pai lá atrás de começar a criar o peixe, e o mais difícil ainda é mudar de atividade. Foi um momento muito difícil, né? Sair de uma atividade para outra, uma atividade nova, mas a gente está muito feliz, apesar de que os desafios continuam. Aqui deu certo, temos muitas coisas a fazer ainda, os desafios são gigantescos, mas conseguimos chegar até aqui e com um grande papel na piscicultura nacional.